Salmo 103, versos 1 e 2, nos dizem assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Meus amados, aqui Davi, ele faz uma retrospectiva de vida. Nós, todos os finais de anos, a gente costuma ver nos canais de TV, eles fazem uma retrospectiva do ano. Todas as coisas que aconteceram de relevante durante aquele ano. E é exatamente isso que Davi está fazendo. Ele está fazendo uma retrospectiva de vida, para não se esquecer dos benefícios que Deus lhe concedeu durante a sua jornada. E por que é que ele faz isso? Porque o homem, por natureza, ele tem duas características. Uma delas, o esquecimento. E a Bíblia nos mostra que é assim. Deus, quando ele tirou o povo do Egito, a Bíblia nos diz que ele tirou com mão forte. O próprio Deus, ele vai dizer isso: eu vos tirarei com mão forte, porque Faraó não quererá deixar que vocês saiam da terra. Por isso eu vou tirar com mão forte. E Deus tirou através de 10 pragas. E na última praga, Deus não somente mostrou a sua mão forte, matando os primogênitos, como depois do livramento, ele abre o mar vermelho, o povo passa a pés enxuto. Mas ali na frente, o povo ia mostrar a sua ingratidão. Porque a Bíblia nos diz que o populacho, um grupo de pessoas que estava no meio deles, disse assim: ah, quem nos dera estar no Egito. Que saudade nós temos das carnes, das cebolas e dos pepinos que de graça nós comíamos lá no Egito. E nós sabemos pela Bíblia, e o próprio Deus sabia isso, e Moisés também sabia, e até o próprio povo que estava sendo ingrato, eles sabiam que de graça não tinha nada. Eles sabiam que eles comiam todas aquelas coisas com muitas lágrimas e com muitas dores. Mas aquele povo comeu, recebeu um maná ali no deserto, e quando eles foram ingratos, eles disseram assim: a nossa alma não vê outra coisa a não ser esse maná tão vil. Em outras palavras, a nossa alma não vê outra coisa a não ser essa droga desse maná. E a Bíblia nos diz que o maná, ele caía na madrugada dos céus, e o povo ajuntava. Mas o que eu acho mais interessante é que a Bíblia vai nos dizer, no livro do Êxodo, no capítulo 16, verso 31, que o maná tinha gosto de bolo de mel. Porém, em Números 11, 8, a Bíblia vai nos dizer que o maná tinha gosto de azeite fresco. E nós não podemos chegar à conclusão que um texto está invalidando o outro, ou que a Bíblia está mentindo. Então a que conclusão nós chegamos? Que o maná, apesar da textura ser a mesma, cada dia ele tinha um sabor. E Deus fez isso exatamente para que o povo não se enfadasse, para que o povo não enjoasse. Quantas vezes você entrou nessa casa e as pessoas leram o mesmo texto, mas essa palavra teve um gosto diferente na sua vida? E Deus fez isso para que você tivesse prazer naquilo que você come. Deus fez isso para que você tivesse alegria no pão que Ele te dá. Mas o povo foi ingrato. E nós temos uma tendência a tudo isso. Nós temos uma tendência à ingratidão, ao esquecimento. A Bíblia nos diz que Deus realizou grandes coisas no meio do povo, e o povo então estava maravilhado e resolveu fazer um concerto com Deus. E quando eles fazem o concerto, Moisés então diz assim: vocês fiquem aqui, que eu vou subir ao monte
para ouvir o que Deus tem para falar. Enquanto Moisés sobe para ouvir a voz de Deus, a Bíblia nos diz que quando ele desce, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Porque nós temos uma tendência a ser ingratos. Nós temos uma tendência a ser esquecidos. Por isso o salmista vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos benefícios que Deus me fez. Eu tenho certeza que Deus tem feito muitos benefícios na sua vida. E talvez você diga: irmão Wagner, mas a minha vida está tão dura. É verdade, a sua não é a única. A Bíblia vai nos dizer que um dia, quando o faraó soube que Jacó tinha mais irmãos, que José tinha mais irmãos, quando ele soube que José tinha um pai, ele disse: traz o teu pai para cá, traz os teus irmãos para cá. E faraó marcou uma audiência com Jacó. Queria conhecer quem era o pai daquele moço tão virtuoso, que deu um livramento tão grande ao Egito. E quando ele se encontra com Jacó, ele diz assim: quantos anos você tem? E Jacó diz assim: os anos da minha peregrinação são 130. E não se comparam aos anos das peregrinações dos meus pais. Foram dias poucos e maus. E às vezes, olhando, dá a impressão que Jacó estava dizendo que a vida dele foi uma desgraça. Mas não foi nada disso. Porque quando Jacó estava para partir para a eternidade, José soube, levou seus filhos para ser abençoado por Jacó. E Jacó olha para aqueles meninos e diz assim: que o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, abençoe a vida dessas crianças. E o anjo que me guardou, desde o dia em que eu nasci, esteja com eles. Jacó disse que os dias foram maus, não porque ele reconhecia que tinha sido uma desgraça. Muito pelo contrário, ele estava reconhecendo que foram maus, mas ele venceu todos aqueles dias porque Deus estava com ele. Interessante, quando eles encerram aquela audiência de Faraó e Jacó, a Bíblia vai nos dizer assim: e então Jacó abençoou o Faraó. O Faraó ali, ele era a representação máxima do poder. Ele era a representação máxima da fama. Ele era a representação máxima de autoridade, de glória. E ele tinha tudo isso. Ele tinha o poder, ele tinha a glória, ele tinha a fama. Mas Jacó tinha a bênção. E a Bíblia vai nos dizer que Jacó, ao final daquela conversa, o Jacó abençoa o Faraó. Talvez você não tenha o tanto de dinheiro que você gostaria. Talvez você não tenha nem a casa que você gostaria de ter, o dinheiro, as finanças que você gostaria de ter. Mas uma coisa eu quero te dizer: você tem algo que os poderosos desse mundo não têm. Você tem a bênção. E Davi diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Não esqueça do benefício da bênção, irmão. A bênção está sobre a sua vida, não se esqueça dela. E bendize ao Senhor por isso. Porque a bênção da qual você desfruta, ela custou o preço de sangue. Por isso não se esqueça dela. Mas Davi começa a fazer a sua retrospectiva. E ele se lembra: eu tenho para mim, de uma grande libertação que ele deu na cidade de Keila. A cidade de Keila foi invadida pelos filisteus, e Davi, quando chegou ali com a sua guarnição, ele percorreu um longo caminho atrás daqueles homens. E ele deu um grande livramento. Mas quando ele volta, a cidade tinha sido invadida por outros inimigos, e levaram as mulheres, os filhos, o gado, e tudo quanto tinha de bom ali.
E a Bíblia nos diz que os homens intentaram apedrejar Davi. E Davi então, ele chama o sacerdote Abiatar. E ele pergunta para o sacerdote, ficou sabendo que Saul havia de se aproximar da cidade, havia anunciado que iria buscar Davi na cidade, e ele pergunta para o sacerdote, pergunta a Deus através do sacerdote, e diz assim: Senhor, Saul virá para essa cidade? E Deus respondeu: virá. Isso muito provavelmente aconteceu através do Urim e do Tumim, que eram duas pedras que estavam no peito do sacerdote, e eles funcionavam como se fosse sinal verde e sinal vermelho, e quando alguém perguntava, Deus respondia de uma cor ou de outra, significando sim ou não. O sacerdote era um homem de respostas para o povo de Israel. E Davi então pergunta para Deus: Saul entrará nessa cidade? E Deus responde: entrará. E Davi pergunta mais uma vez: os homens de Keila vão me entregar a Saul? E Deus responde: entregarão. E o que eu quero dizer com isso, meus amados? Esse momento da vida de Davi foi um momento muito difícil, mas ele não ficou sem resposta. E com você não é diferente. Muito provavelmente você passou um momento muito difícil. Esse ano de 2020 foi um ano terrível. Mas uma coisa eu tenho certeza: você não ficou sem resposta. Ainda que tivesse sido uma resposta da qual você não gostaria que fosse, mas sem resposta você não ficou. Deus te deu uma resposta. A palavra vai nos dizer que em certa ocasião Davi já estava cansado daquela perseguição. Ele já tinha percorrido todo o território de Israel correndo de Saul, de maneira que ele estava desanimado, ele estava desmotivado. E a Bíblia nos diz que lá onde ele estava, Jônatan, o filho do seu maior inimigo, o filho de Saul, foi se encontrar com ele. E a Bíblia vai nos dizer: e então Jônatan o fortaleceu no seu Deus. E disse a ele: você não vai morrer. Você vai ser o rei de Israel. O reino será forte na sua mão. E eu serei o segundo contigo no trono. Nos momentos de dificuldade, Deus tinha uma palavra de ânimo para Davi. E o salmista vai dizer: não se esqueça, minha alma, de nenhum dos seus benefícios. Quantas vezes você achou que era o seu fim, mas Deus deu uma palavra de ânimo para você e te botou de pé. Quantas vezes você achou que você ia parar, mas a palavra de Deus na sua vida te pôs em pé e te deu forças para continuar caminhando. O encontro de Jônatan e Davi encerrou, mas o ânimo tinha tomado conta do coração daquele homem. Em outra ocasião, ainda na sua fuga, Davi estava faminto, Davi estava cansado, Davi estava fugitivo. E talvez você tenha entrado aqui nesta noite exatamente dessa forma, faminto e cansado. E então Davi vai ter com o sacerdote, e ele diz assim: tem pão? E o sacerdote diz assim: só tem pão sagrado. E a Bíblia nos diz que Davi comeu, deu para os seus moços, e eles continuaram a jornada. Aqui tem pão sagrado para a sua vida, querida. A sua jornada não acaba aqui, porque ainda tem pão sagrado para você, para renovar as suas forças, e você continuar a sua jornada. Por isso, o salmista dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Foram dias difíceis, foram dias ruins, mas Deus estava lá. Em certa ocasião, os filisteus tinham cercado a terra de Israel, e Davi, que já vinha de um processo doloroso, um processo angustiante, fugindo de Saul, guerreando contra filisteus, guerreando contra amonitas, amalequitas, sofrendo perseguição pelos da sua pátria, sofrendo desprezo pelos da sua família. E naquela ocasião Davi
estava nos montes. E de repente ele suspira com saudade de Belém, a terra do seu nascimento, a terra das suas melhores lembranças, a terra do pão. E a Bíblia nos diz que a guarnição de filisteus estava guardando a cidade de Belém. E Davi então suspira e diz assim: ah, quem me dera beber das águas da fonte de Belém. E a Bíblia nos diz que 2 homens ouviram ele dizer isso. E eles então arriscaram a sua própria vida. Penetraram por entre aquela guarnição de filisteus. Conseguiram pegar águas na fonte de Belém e levaram para Davi. As águas de Belém, elas têm uma representação muito grande, porque elas lembram, trazem a lembrança a Davi, o tempo que a vida era pacífica, o tempo que não havia perseguição, o tempo que ele apacentava as ovelhas do seu pai e dedilhava a sua harpa, alegrando o coração de Deus com as suas canções. Mas agora a vida mudou, a vida era outra, e lá estava Davi, suspirando por águas de Belém. E de repente aqueles homens aparecem diante de Davi e dizem: meu senhor, se um pouco de água de Belém for fazer bem para o senhor, se um pouco de água de Belém for refrigerar a tua alma e trazer alegria para o teu coração, pode beber as águas da fonte de Belém. E Davi, quando olha para aquela água, ele diz assim: eu não posso beber isso, eu não sou digno de beber isso, porque isso é o risco da vida de homens. Só existe um que merece essa água, e a Bíblia nos diz que ele derramou aquela água diante do Senhor. Quantas vezes você estava sem esperança, quantas vezes você suspirou, e Deus enviou alguém que se importava com você. Deus enviou alguém que ouviu o teu gemido e orou por você. Deus ouviu alguém, Deus te ouviu e enviou alguém que se importava com a sua dor e te mandou uma mensagem, te fez uma ligação, que orou por você, que clamou em favor da sua vida ao Deus que você serve. Os momentos foram difíceis, mas Deus estava lá. Deus estava providenciando ajuda, Deus estava providenciando socorro. E para nós partirmos para o final, a Bíblia nos diz que em certa ocasião Davi estava fugindo mais uma vez de Saul. E o bando de Saul se dividiu em dois. E eles cercaram o monte de Maom, onde Davi estava com seus homens. E os homens de Davi então começaram a contornar o monte para tentar escapar de Saul e de seu exército. Porém, como os homens estavam dos dois lados, fatalmente haveria uma guerra. Saul com uma grande guarnição, um grande número de pessoas, e Davi com 400 homens. E a alma de Davi se angustiou mais uma vez. Porém, quando Saul estava para pegar Davi, chega um mensageiro, dizendo assim: os filisteus invadiram a terra, volta depressa. E a Bíblia nos diz que Saul juntou seus homens e voltaram para libertar Israel. E dessa forma, Deus deu livramento para Davi. Quantas vezes você não sabe nem de onde e nem como. Você só sabe que você estava no aperto. Você só sabe que o teu inimigo ia te devorar vivo. E você não sabe nem de onde. Mas de repente, as coisas mudaram. A perseguição cessou. O teu inimigo voltou atrás. Sabe o que é isso? Foi o mensageiro de Deus dizendo: sai daí, retira-te daí. Hoje não vai ter matança. Hoje não vai ter festa com a morte do meu servo, porque eu vou dar o livramento.
Muito provavelmente você passou por muitas dificuldades, mas Deus estava lá. Deus estava com você. Por isso o salmista vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nem mesmo um dos seus benefícios. Jacó, em certa ocasião, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú, ele deita-se para dormir em um lugar. E aqui nós aprendemos a lição da prioridade. Jacó foi um homem que sempre buscou a glória, buscou a bênção, por intermédio da bênção a riqueza, a boa colocação. Mas a Bíblia nos diz que quando ele estava fugindo para a terra da sua parentela, ele deitou-se em um lugar, e ali ele colocou uma pedra como travesseiro, e dormiu sobre ela. E a Bíblia nos diz que de noite, Deus o visitou, e ele viu anjos que subiam e desciam, subiam e desciam, e Deus que falava com ele dizia: Jacó, eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaque, e eu estarei contigo, e eu vou te guardar. Muitas vezes as pessoas acham que elas precisam de um bom travesseiro, de um travesseiro confortável, um travesseiro importado. O que nós precisamos, irmãos, é deitarmos na cama e ouvir a voz de Deus falando conosco. É deitarmos na nossa cama, colocar a cabeça no travesseiro e ter a paz de Deus para dormir. E Jacó então se levanta e ele nos mostra o que é prioridade. Porque quando as prioridades estão corretas, a gente não sofre pelas coisas dessa vida. E Jacó disse assim: se o Senhor for comigo, prioridade número 1, você não precisa de mais dinheiro. Seria bom se nós tivéssemos. Mas não é essa a nossa prioridade, nem a nossa busca. Porque ele disse: se o Senhor for comigo, então o que você precisa é do Senhor na sua vida. Porque se Ele estiver com você, nos momentos em que você não tiver dinheiro, paz você vai ter. E ele disse: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar de todo mal. Essa é a nossa prioridade, a presença do Senhor, a proteção do Senhor. E ele diz: se o Senhor me der pão para comer, vestes para vestir, e se em paz eu tornar a casa do meu pai. Existem muitas pessoas que têm muito dinheiro, muita fama, muito prestígio na sociedade, mas não tem a paz que você tem. Muitas pessoas que precisam de remédio para dormir, e a hora que acordam precisam de remédio para manter os olhos abertos, se não dorme de novo. É remédio para dormir e remédio para acordar. Mas Deus te dá a paz, que excede todo entendimento. Por isso o salmista vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu gostaria de pedir para o grupo de louvor cantar mais um hino. E nós vamos nos colocar em pés. Eu quero convocar a igreja a lembrar dos benefícios que Deus te fez e bendizer o Senhor por isso. É bem verdade que o ano passado foi um ano difícil. É bem verdade que as lutas foram grandes. Talvez alguém aqui teve até vontade de ser ceifado dessa vida. Mas a presença de Deus estava lá. Deus estava com você. Por isso eu quero te convidar. Faça a sua retrospectiva. Lembre-se dos benefícios que Deus te fez. E vai bendizendo a Ele. Vai agradecendo a Ele. Porque se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é povo grato.
Isso é tão verdade que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, quando Ele instituiu a Santa Ceia: faz isso em memória de mim. Sabe o que Jesus estava falando? Quando vocês comerem o pão e beberem o cálice, lembra de mim. Era um sinal para que o povo não se esquecesse. Lembra de mim. Hoje não é dia de ceia, mas você pode lembrar dele. Hoje não é um culto de memória, mas você pode lembrar dos benefícios que Deus te fez e agradecer. Faça isso, feche seus olhos. Enquanto o grupo de louvor canta, nós vamos agradecendo os muitos benefícios que Deus fez. Benefícios individuais, benefícios que Deus fez à igreja, benefícios que Deus fez aos nossos familiares. Apesar do ano de luta, muita coisa Deus fez. Vamos louvar ao Senhor. Nós queremos louvar e engrandecer o Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, pelos teus benefícios, Senhor, pelo fôlego de vida, pelo perdão dos pecados, ó Deus, pela paz que o teu Espírito nos dá, pelo renovo das nossas forças, ó Deus, pelas vezes que nós achamos que estávamos perdidos, mas o Senhor nos ajudou. Pelas vezes que nós achamos que seria a última vez, mas o Senhor nos ajudou. Pelos momentos que nós estávamos prostrados, mas o Senhor nos pôs em pé. E nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te glorificar. Nós queremos bendizer o teu nome e agradecer pelos muitos benefícios, ó Deus, porque muitos foram ceifados nesse ano, mas o Senhor nos deu graça, o Senhor nos deu vida, e aqui nós estamos para glorificar e exaltar o teu nome e lembrar dos muitos benefícios que o Senhor nos fez e fez a tua igreja. Nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, nós te reconhecemos nos nossos caminhos, ó Deus. Nós reconhecemos que não há um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nós te adoramos pelo renovo das nossas forças, pela tua palavra, Senhor, que muitas vezes nos pôs em pé na tua presença, quando nós pensávamos em parar, ó Deus, quando nós pensávamos em desistir, o Senhor nos ajudou. O Senhor estendeu sobre nós a tua mão e ordenou a tua bênção sobre as nossas vidas. Por isso nós te adoramos, por isso nós te glorificamos, por isso nós bendizemos o teu nome e reconhecemos os muitos benefícios que o Senhor nos deu. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Eu te adoro, Deus. Eu te glorifico. Eu exalto o teu nome e agradeço pela tua bondade nas nossas vidas individualmente e na vida da tua igreja. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Senhor. Temos tanto para te agradecer, tanto para reconhecer o teu cuidado, a tua graça e a tua bondade. E nós queremos fazer isso nessa noite, ó Deus. Lembrando